Olá, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente de volta. Aqui é o canal Sala Tecnológica. E conforme eu havia prometido, então neste vídeo nós vamos mostrar as vantagens, as desvantagens e limitações do navegador Tor, conforme eu havia falado no vídeo anterior. Como o meu tempo é limitado, então eu já vou direto no assunto. Bom, vamos começar pelas vantagens. A primeira vantagem é a segurança. O que é segurança? Segundo o conceito de internet, segurança é impedir que terceiros não autorizados acessem seus dados. Então, a poderosa criptografia do Tor, que ela eu gosto sempre de ressaltar isso, ela sai do seu PC e vai até o terceiro relé. Isso significa que nenhuma pessoa pode ver seus dados. Como eles não podem ver esses dados estão seguros. E os relés, eles são escolhidos aleatoriamente em uma rede global. E o destino do seu pacote ele é revelado aos poucos, relé por relé. Isso faz com que seja muito difícil, para não dizer impossível, que a sua segurança seja quebrada. Agora, a outra vantagem é a privacidade. Talvez nós tenhamos aqui que diferenciar a segurança de privacidade. Elas são similares, mas não são exatamente a mesma coisa. Então, vou fazer uma comparação para você entender. Por exemplo, quando você entra no banheiro e fecha a porta, você está privado. Por que você está privado? Porque as pessoas não podem ver você lá dentro. Mas você está seguro? Não exatamente, porque alguém pode chegar, abrir a porta, sem saber que você está lá dentro. Se for num banheiro público, por exemplo, se o trinco da porta tiver com defeito, talvez até o vento pode abrir aquela porta. Então você está com privacidade, mas não está com segurança. Agora imagine que você entre no banheiro, feche a porta e tranca a porta com uma chave. Aí sim você está seguro. Por quê? Porque a porta não poderá ser aberta por meios normais. Entenderam a diferença entre segurança e privacidade? A segurança é impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso aos seus dados. A privacidade é ocultar suas ações na rede. E conforme nós vimos, nem mesmo os relés da rede Tor poderão ler suas informações completas. Vejam bem, todos os dados que você trafega aqui na rede Tor, todos os dados que você trafega aqui, só podem ser lidos no terceiro relé, que pode estar em qualquer parte do mundo. Até esse ponto, seus dados e suas ações são privadas. A terceira vantagem é o anonimato, ocultar a sua identidade. Como o terceiro relé não tem como saber a origem do pacote e sua identidade, então para o site de destino você estará anônimo, como atrás de uma carreta, por exemplo. Se você ficar 1 metro atrás de uma carreta, a pessoa que está 1 metro na frente da carreta não poderá te ver. Então, dessa forma, o Tor, para o site do destino, ele torna você uma pessoa anônima. Então, aquilo que é anônimo não pode ser atacado. Ou se for, o ataque não será bem sucedido. A quarta vantagem. O Tor, ele é gratuito. Ele é 100% gratuito. Você não paga nada para usar o Tor. E é claro, ele é open source, ou de código aberto, e você não precisa fornecer nenhuma informação pessoal para usar o Tor. Nenhum cadastro e nenhuma autenticação. A rede não poderá ter acesso aos seus dados, já que você não os forneceu. Entendeu? Então, essas são as vantagens do navegador Tor. Sem dúvida, são grande vantagem, são vantagens enormes
em relação aos outros navegadores. Porém, nada nesse mundo é perfeito. Nem tudo são flores, que nem se diz. Às vezes tem espinho. Então vamos agora às desvantagens do navegador Tor. Bom, a primeira desvantagem do Tor é que ele vai diminuir a velocidade da sua conexão. É claro, por exemplo, se com uma VPN que vai dar salto em um servidor lá no outro país, já vai diminuir a sua conexão, imagine o Tor que vai dar salto em 3 lugares aleatórios no mundo. É óbvio que a sua conexão vai diminuir de velocidade. Então entenda isso, para depois não instalar o Tor, ficar falando, aquele sujeito falou para mim instalar esse negócio aqui, agora essa coisa não anda, tal, né? Então você está vendo aqui, ó, o Tor diminuirá a velocidade da sua conexão. Quer dizer, o Tor tem melhorado muito, né? Não está diminuindo tanto assim, mas é bem menor do que a conexão normal. Uma outra grande desvantagem é que muitos sites vão bloqueá-lo. Isto é, o Tor. Por quê? Porque eles não têm como saber quem está acessando. Não tem jeito de saber. Então eles não aceitam e derrubam a conexão. Então se você for usar o Tor, coloca bem isso na sua cabeça. Ele vai diminuir a sua velocidade e muitos sites vão bloquear o seu acesso. Tá certo? Além disso, o Tor tem limitações. Por exemplo, o Tor talvez não consiga te proteger de ataques de correlação estatística. O que é isso, Mário? Olha, sem tempo é impossível te explicar direito, mas eu vou tentar aqui te dar uma breve explicação aqui. Olha, o ataque de correlação estatística é quando o invasor ele consegue observar as duas pontas do circuito. Por exemplo, se ele conseguir dominar o relé que está na França e o relé que está na Moldávia, então ele vai fazer, por exemplo, uma análise. Suponhamos que, vamos supor assim, ó, 5 KB de internet saiu aqui do seu computador e 5 minutos depois 5 KB de internet chegou aqui na Moldávia. É óbvio que ele vai concluir que se trata do mesmo usuário. Não é verdade? Só que é assim, gente. Esse ataque, ele é muito difícil de se fazer. Ele é muito demorado, ele é muito caro. E geralmente esse ataque, ele é usado por governos para poder achar criminosos na rede. Então esse ataque ele é possível, mas ele não é comum. Porque vejam bem, vocês vão aprender quando nós entrarmos no Tor, que o Tor ele pode mudar o circuito a cada 8 minutos. Então a cada 8 minutos, isso aqui que vocês viram aqui, vamos ver onde está aqui, né? Aliás, acho que eu fechei a janela aqui, mas conforme vocês viram ali, o circuito que estava ali, ele vai mudar todos os países em 8 minutos, já não vai ser o mesmo. Isso se o usuário não mudar antes, porque tem um botão no Tor que o usuário pode mudar o circuito de minuto em minuto. Se for um usuário um pouco mais avançado, ele vai poder mudar de minuto em minuto. Então isso significa que o invasor teria 1 minuto para bisbilhotar todos os computadores que existem no mundo para tentar encontrar uma solução, uma conexão que se encaixe no padrão que ele está procurando. Aí mesmo que você talvez não esteja acostumado com esse assunto, ou talvez você seja novo ouvindo esse assunto, né? Pode ser. Você vai me dizer assim, mas isso é impossível. É impossível uma coisa dessa. Olha, impossível não é, mas é muito, muito difícil. Infelizmente, porém, se acontecer, a sua segurança será quebrada, mesmo usando o navegador Tor. Além do mais, o Tor não consegue te proteger se o seu hardware estiver comprometido. Ou o seu software, por exemplo, se o seu teclado, que é um hardware, ele estiver grampeado, ou o seu computador
tiver com um vírus, por exemplo, um cavalo de Troia, né? Um vírus que captura o seu teclado, tudo que você digita no teclado. Ele copia tudo que você faz na sua câmera. E ele tem acesso a todos os processos do seu dispositivo. O Tor não vai poder fazer nada para te impedir. Então, manter o seu computador livre dessas coisas é uma responsabilidade sua, uma responsabilidade do usuário. Então, essas são as limitações do Tor. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, um ponto interessante aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês que é muito difícil uma VPN te proteger da impressão digital? Ou a fingerprint? Lembra? É muito difícil, né? Mas para o Tor não é. Ó, vejam bem aqui, ó. O Tor, ele faz parecer com que todos os usuários, ou melhor, o Tor vai fazer parecer que todos os usuários são iguais. Isso vai dificultar a impressão digital baseada no seu browser e no seu browser e no seu dispositivo, ou device, né? O device aqui é dispositivo. Então ele vai dificultar a criação de impressão digital no seu browser, que é o seu navegador, e também no seu dispositivo. Então, por exemplo, ele faz com que todos os usuários pareçam iguais. Não dá tempo de explicar aqui agora. Mas é difícil, porque todos parecem igual. Então não tem como o atacante formar uma impressão digital. Além do mais, o Tor, ele isola os cookies e os deleta assim que você solicita uma nova identidade ou fecha a janela Tor. Os cookies que as VPNs não conseguem segurar, o Tor consegue bloquear. Entenderam? Então, nós podemos ver assim que o Tor, ele se sobressai em muitas coisas, mas ele tem pontos fracos e pontos fortes. Então, antes de você decidir usar o navegador Tor, então analise essas questões. Veja certinho, faça uma coisa sabendo o que você está fazendo. E lembre-se que em matéria de segurança e privacidade, o Tor é imbatível, mas não é perfeito. Assim, dessa forma, antes de você começar a usar o Tor, você deve conhecer esses pontos, você deve analisar esses pontos. E conforme eu já disse, conquanto que você fique dentro da lei, você não terá com o que se preocupar. Eu sei que tem muitas perguntas, eu sei que tem muitos questionamentos, mas eu não tenho tempo para explicar aqui. Então era isso para esse vídeo, e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como baixar, instalar e configurar o navegador Tor. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.